Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez da nossa Parashá. Nossa Parashá de hoje se chama Shelach, que significa envia. Estamos tratando agora de números 13:1 até o 15:41 e vamos falar hoje, dentro desta porção, sobre algo para que nós possamos começar a aprender um pouco mais a nível de atos proféticos. Eu quero falar aqui sobre um ato profético em particular que está contido nesta Parashá e que, na minha opinião, tá, é uma coisa assim, é muito importante. Tá? E por que é muito importante? Porque na realidade, irmãos, a nossa vida, ela é baseada nisso tudo. Então, nós, sem saber, às vezes, sem termos o devido conhecimento, estamos fazendo atos proféticos e a Bíblia está cheia deles, sem que esse nome, ato profético, apareça. Eu vou te mostrar agora, na Parashá Shelach. Vamos começar então, para a gente poder entender isso. O nome Shelach, como eu já falei, significa envia. Shelach lecha, envia por ti. Uma coisa que o Eterno não precisava era enviar alguém para que eles soubessem como é que era a terra. Mas os homens quiseram ir. E por que eles quiseram ir? Certamente porque eles tiveram dúvidas. Mas também há uma outra questão. A necessidade de se pisar na terra. O ato de se pisar na terra, ele é muito significativo dentro deste contexto. E por que ele é significativo? Porque ele demonstra a necessidade de se entrar na terra, olhar a terra, entender a terra e poder lá ministrar sobre aquela terra. Quando então o Senhor permite que Moshe envie os homens, a instrução de Moshe é assim, ó, números 13, do 17 ao 20. E enviou-os, pois, Moshe a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que se habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então vamos devagar com isso aqui. Os 12 espias iriam fazer, então, uma verificação na terra. Mas, na realidade, aqui Moshe está enviando estes homens com a prerrogativa deles pisarem na terra antes do povo chegar para que eles pudessem possuir a terra. Então, como eles eram líderes das 12 tribos ali, havia um representante de cada tribo. Então, todas as tribos estavam representadas, configuradas na pessoa daqueles 12 homens. Quando eles entram na terra de Canaã, para espiar a terra, para ver o que tem lá, com as instruções que foram dadas por Moshe, eles estavam também fazendo um ato profético de possuir a terra por onde eles estavam andando. Para a gente poder deixar isso mais claro, eu queria te dizer uma coisa. A necessidade que Moshe tinha de que eles pudessem entender que as promessas do Eterno eram verdadeiras. Porque para Moshe não havia dúvida, para o Eterno muito menos. Mas no coração daquelas pessoas haviam dúvidas.
Há uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Há uma promessa que a terra é assim, assim, assim. Há uma promessa, há uma promessa. Mas eu não vi a promessa ainda. Olha que interessante. Eles precisaram enviar pessoas que seriam os seus olhos, os seus ouvidos e seriam os seus corações para estarem ali e a partir desse momento eles poderem avaliar aquilo que eles estariam vendo e vivendo naquele lugar. Pois bem, o fato deles irem e entrarem na terra e percorrerem a terra toda, de norte a sul, de leste a oeste, fez com que eles então pudessem ali pisar na terra e dizer, essa terra é nossa. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque havia uma promessa dada a Abraão. E daqui a pouco eu vou falar dele. E quando esses homens vão lá, na minha opinião, Josué e Caleb, esses dois homens que estavam juntos, eles estavam percorrendo a terra e orando e ministrando e dizendo, Senhor, essa terra é boa, Senhor, essa terra é uma terra fértil, como o Senhor disse que seria. Essa terra, Pai, é uma terra que tem as casas construídas, os animais que estão aqui, as plantações, tudo está aqui conforme o Senhor disse que estaria. Então, esses homens, eles foram olhando e ficaram deslumbrados com aquilo que eles viram. E eles estavam pisando na terra cada vez que eles davam um passo ali. Eles estavam, então, interiorizando o quê? A posse da promessa do Eterno. Então é como se eles estivessem dizendo para a nação de Israel que estava ainda lá no deserto, na fronteira, essa terra é nossa, nós vamos pisar aqui e essa terra, que é a nossa herança, essa terra, nós viveremos nela, nós cuidaremos dos nossos filhos nela, nós teremos descendentes aqui e os nossos descendentes jamais sairão desta terra de promessa. Entenda o raciocínio que esses dois homens deveriam ter tido. Os outros 10, pelo que a Torá fala, parece que eles não conseguiram enxergar isso. Eles enxergaram um lado obscuro da terra. E vieram falando de algumas coisas boas, mas a ênfase deles foi no lado obscuro da terra, nos problemas que haviam lá por causa do povo. Veja bem, quando o Senhor prometeu a terra a Israel, ele prometeu também que, havendo gente lá, Israel os venceria. Então, essa promessa, ela já está conectada com um padrão de vitória. Quando você recebe uma promessa do Espírito Santo, seja em que nível for, seja de que tamanho for, isso está atrelado a uma condição de vitória. Porque senão a promessa não é promessa. Você entendeu isso? Então eles aqui, aqueles espias que eram todos príncipes, homens estudiosos, homens que entre aspas eram tementes ao Eterno, eles já haviam visto grandes milagres até esse momento. Estes homens olharam e não conseguiram enxergar o que Josué e Caleb viram. É complicado. É complicado a gente pegar, ler um texto desse e não conseguir ver a beleza de tudo aquilo que tem na terra. Por quê, irmãos? Quem já foi para Israel vai entender o que eu vou falar agora. Quando você chega em Israel, e alguns grupos vão para o Egito primeiro, e depois eles vão para Israel pelo sul, eles entram de ônibus. Quando você chega ali, você vê que no Egito não tem nada, é pedra e areia, mas quando você começa a entrar, passa da fronteira de Israel, começa a ter plantação, começa a ter vegetação, você começa a ver tudo brotando, tudo assim maravilhoso.
E a pergunta é por que na fronteira de Israel, para dentro da terra de Israel tem um padrão e para trás no Egito tem outro? Porque a terra de Israel está debaixo de uma promessa. Essa promessa que esses homens viram. Mas eles não conseguiram discernir isso. Você não acha que os egípcios perguntam por que lá em Israel dá tanto certo, tem todo sucesso, por que eles têm e nós não temos aqui? Porque a bênção não está com o Egito, a bênção está com Israel. Entende? Então isso aqui é algo que é fascinante, irmãos. Eles estavam entrando e já se apoderando profeticamente da sua bênção. O que você, quando tem uma promessa, pode fazer? Você sabe o local da tua promessa. E aqui eu vou ser bem genérico, tá? É um carro, é uma casa, é uma empresa. Se você sabe o que o Senhor vai te dar, vai lá e põe a mão. Vai lá e pisa naquele lugar, diz assim, olha, isso aqui é meu, é promessa do Eterno para mim. Senhor, quando é que vai vir para minha mão definitivamente? Porque foi o que aconteceu com eles. Eles estão agora olhando a terra, eles estão andando pela terra de um lado para outro e se perguntando, Senhor, quando vai ser o tempo da gente poder vir para cá definitivamente? E morar dentro da promessa, e me instalar na promessa, e desfrutar da promessa. O ato profético deles foi muito importante, porque eles estavam ali dizendo para aquela terra, nós chegamos, nós já estamos na fronteira, e daqui a pouco nós vamos tomar posse de você, terra, porque você é nossa, você é fruto de algo que foi feito lá atrás com o nosso patriarca Abraham e foi repetido para Isaac e Jacob. Irmãos, preste atenção. Quando o Eterno chama Abraham, ele diz que ele entregaria nas mãos de Abraham uma promessa, uma terra, e um povo que seria muito numeroso. Abraham, então, ele vai e ele percorre a terra. Ele fez a mesma coisa que os espias fizeram. Só que Abraham teve algo a mais. Abraham, ele se apossou de um pedaço da terra, ele comprou a caverna de Macpela, e ali ele sepultou sua esposa, e depois ele seria sepultado e os demais patriarcas também. Quando ele compra, ele tem direito legal sobre a terra. Então você percebe que o que está acontecendo aqui com o povo de Israel no deserto, eles já têm uma legalidade, porque o primeiro patriarca havia comprado uma propriedade ali. E quando depois nós chegamos em Jacob, ele também compra uma propriedade. Ele se estabelece na terra. Então há uma legalidade dupla. Perceba então que quando os Miraguelinho, os espias, eles estão entrando e olhando a terra, eles estão na realidade buscando o quê? Trazer de volta algo que já pertenceu no passado a Israel, através dos patriarcas, e que agora estaria sendo-lhes entregue como uma herança, mas não um pedaço da terra que foi comprado, mas a terra como um todo. Então, quando os patriarcas compram um pedaço da terra, na realidade, o que o Eterno estava querendo dizer, eu vou dar tudo para vocês, mas vocês têm legalidade. Então, eles podiam, de certa forma, entrar ali e dizer assim, isso aqui é meu, vocês são os invasores, porque os nossos antepassados compraram isso aqui. E isso é nosso porque o Criador dos céus e da terra declarou na sua palavra que isso nos pertence. Entendeu? Então, se há uma promessa conectada com a tua vida de algo, e você ainda não se apossou daquilo, isso significa que precisa acontecer algo, o tempo precisa se encaixar para você então entrar na promessa, seja um carro, seja uma casa, seja uma empresa,
seja uma viagem, seja um ministério, seja um casamento, seja uma cura, seja o que for. Existindo a promessa, e se você ainda não recebeu, tem alguma coisa em aberto que precisa ser feito, um ato profético. E esses homens fizeram justamente isso. Eles começaram a andar, porque os patriarcas tinham feito a mesma coisa e andado e se estabelecido ali. Então, quando eles andam ali e estão olhando e vigiando a terra, eles deveriam ter se lembrado dos patriarcas e de tudo aquilo que eles fizeram. Mas eu quero te mostrar uma particularidade aqui, que aqueles 10 espias não enxergaram. Provavelmente Josué e Caleb enxergaram, e eles vão dizer isso na reunião que eles fazem com o pessoal na volta. Deixa eu ler o versículo para você. O versículo 20, o final dele diz assim: e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amado, você sabe o que significa o vinho na Bíblia? Que a uva, quando você espreme, ela não dá suco de uva, ela dá vinho. Tá? Suco de uva é feito artificialmente, ela dá vinho, porque a uva ela vai fermentar e vai dar vinho. O que significa o vinho na Bíblia? Duas coisas. Primeiro, ele simboliza a alegria. Aí, eu falaria com você o seguinte: como é que você se sentiria entrando num lugar, ou tendo alguma coisa nas suas mãos e você dizendo assim: isso aqui daqui a pouco vai ser meu. Isso aqui, eu daqui a pouco vou ter, vai ser para sempre meu. Alegria, aquele êxtase de algo que está para vir para sua mão e que você sabe que é algo extraordinário, algo maravilhoso e que é teu por direito. Você entendeu? É teu, ninguém vai poder arrancar aquilo de você, porque é teu por direito. Alguém que mora nos céus liberou uma palavra para a tua vida, te dando aquilo. Então ninguém pode tomar aquilo que é teu. Aí já é roubo. E quem se encarregou de te dar a promessa vai se encarregar de punir o ladrão, se ele chegar a fazer isso. Ok? A segunda coisa é aliança. O vinho significa aliança, e nós entendemos que significa aliança no sangue do Messias. Então Yeshua derramou o seu sangue para que as promessas feitas a Israel e a nós, que também somos judeus, se cumpram. Ou seja, há um sangue que foi derramado que sela, que confirma as promessas e que aponta para o cumprimento delas. Você entendeu? Então, nada disso é vão. Quando os patriarcas fizeram isso lá atrás, eles deram início a um processo de posse definitiva de algo. As marcas estão em todos os lugares em Israel. Os arqueólogos acham todos os dias novas evidências de que Israel sempre habitou naquela terra. Apesar, das mentiras, apesar de tudo aquilo que o pessoal diz por aí para querer desqualificar a Bíblia e desqualificar as promessas do Eterno. São as narrativas. Tem muita narrativa, muita mentira, para querer convencer as pessoas a ficarem contra Israel. Mas lá atrás nós temos a evidência de que o Eterno entregou. Está escrito no Salmo: do Eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se ele é dono, ele dá para quem quer. E a Bíblia é o documento que diz de quem é a terra. Não está escrito lá que o Senhor deu para os árabes, não está escrito que o Senhor deu para os russos, deu para os japoneses, deu para os americanos, para os brasileiros, mas está escrito que ele entregou para Israel. Beseder, ok? Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Essa promessa aqui, que nós estamos falando, ela vai se consumar mais tarde.
após a morte de Moshe, através da pessoa de Josué. O que Josué vai fazer? Josué, então, que agora está fazendo o ato profético, ele vai voltar para a terra, já com o povo, e agora ele vai iniciar aquele rito de posse, porque ele vai ter que desalojar os habitantes da terra. E é muito interessante, porque o Senhor estará lutando por eles. Quando Jericó é conquistada, porque eles já tinham pisado na terra, Jericó é conquistada de uma forma sobrenatural. O exército não precisou entrar, passar dias, meses lutando para que a cidade caísse. O Senhor soprou o muro, puf, caiu. Um muro em cima do qual passavam 2 carros. Então você imagina na ida e na volta um carro passando em cima do muro da cidade, da muralha da cidade. Ora, a arqueologia confirma isso. Então essa cidade era praticamente inconquistável. Só que havia uma promessa. E quando há uma promessa, e foi feito um ato profético anteriormente, o que ocorreu? As muralhas simplesmente caíram. Quando há uma promessa para a tua vida, você não precisa fazer força, você só precisa estar no local certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e as muralhas vão cair diante de você. E aí você entra e toma posse da promessa. Então veja que esses aspectos, eles são muito interessantes na Bíblia. E Josué vai pegar o povo e vai introduzi-los na promessa. Por quê? Porque eles já tinham pisado na terra antes. Eles já tinham andado pela terra, já tinham orado, ministrado sobre a terra, já tinham agradecido ao Eterno pela terra. Então, quando você chega e recebe a promessa, e ela está nas tuas mãos, um sentimento tem que ser constante na sua vida: gratidão. Eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, e eu posso dizer que eu sou grato a Ele todo dia, por aquilo que Ele me tem dado. E é lógico que eu estou esperando o restante das promessas, tem uma lista do que Ele prometeu. Mas eu agradeço todos os dias por aquilo que eu já recebi, por aquilo que eu vou receber. Porque esse é o meu ato profético de gratidão para dizer para o Eterno: eu sei que o Senhor que prometeu é fiel para fazer, cumprir. Quando nós dizemos amém, a palavra amém, ela é um acróstico em hebraico. El Melech Neeman, que significa Deus meu rei é fiel. É fiel para quê? Para cumprir as suas promessas. Então, todas as vezes que eu profiro esta palavra, eu estou declarando ao mundo espiritual que eu tenho um rei, que se chama Yeshua, que é fiel. E tudo que ele me prometeu, ele vai cumprir. Porque assim foi com os nossos patriarcas. Assim está acontecendo agora nesse ato profético aqui na Parashá Shelach. E vai acontecer logo depois, quando o povo de Israel, sob a tutela de Josué, entra na terra. Então você percebe que tudo isso está acontecendo porque houve uma promessa e eles fizeram o ato profético devido. Rabino, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso receber, como é que eu faço? Então, primeiro, creia na promessa. Segundo, peça ao Espírito Santo para ele te dirigir, para que você possa fazer algum ato profético e você adentrar sua promessa. E às vezes não é uma coisa tão grandiosa que você precisa fazer. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu comprei meu carro, eu estava na cidade de Marília pregando, e o pastor me levou até a concessionária Volkswagen, que era uma concessionária que tinha como gerente um de seus membros. E eu ali nós fomos orar pela concessionária e tal,
E passando em frente a um carro, esse irmão falou assim, olha, Rabino, que carro lindo, esse é um carro de príncipe, né? Entre e senta. Eu falei, não vou sentar não. Não, entre e senta. Eu falei, não. Porque se eu entrar nesse carro e sentar, esse carro é meu. Ele falou, não, então entre e senta. Eu falei, não vou entrar. E eu ali coloquei a mão em cima do carro e disse, se esse carro é meu, ninguém vai tocar nele. E o Senhor vai me entregar esse carro nas mãos. Nós depois continuamos visitando a concessionária, saímos e fomos embora. Eu fui embora daquela igreja, cumpri tudo aquilo que precisava nos 3 dias de festa, fui embora e 3 meses depois, se eu não me engano, 3 ou 4 meses depois, eu voltei para aquela igreja. E a primeira coisa que o pastor me falou foi o seguinte, Rabino, o senhor lembra daquele rapaz da concessionária? Eu falei, lembro, ele precisa muito falar com o senhor. Eu falei, verdade, o que aconteceu? Ele precisa falar com o senhor. Fomos para a igreja e tal, fizemos o culto, aí no final do culto ele falou assim, Rabino, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou, o senhor lembra que o senhor foi lá na concessionária, o senhor colocou a mão em cima de um carro? Eu falei, lembro. Isso foi lá na cidade de Jaú, no interior de São Paulo aqui. Quando eu botei a mão no carro e declarei aquela palavra, ele falou assim, Rabino, ninguém quer comprar o carro. Eu falei, como assim, irmão? Ele falou assim, olha, as pessoas chegam lá e dizem assim, eu quero carro tal, eu quero um Polo. Eu mostro aquele Polo, prata, ninguém quer, fala assim, não tem outro. Eu coloquei, Rabino, no lugar de destaque da concessionária. As pessoas param, olham e ninguém quer o carro. Ele falou assim, o senhor tem misericórdia de mim, eu preciso vender esse carro. Ou o senhor compra o carro, ou o senhor libera a palavra para que alguém compre o carro. Eu falei assim, deixa eu fazer uma coisa, eu vou orar. E eu vou te dar a solução para isso. E depois, irmãos, naqueles 3 dias que eu fiquei novamente na cidade de Jaú, eu orei e o Espírito Santo me disse assim, compre o carro. E eu falei para o senhor, eu falei, pai, eu não tenho como pagar esse carro. Ele disse assim, eu estou mandando você comprar. Eu não estou te perguntando se você tem dinheiro, eu estou te dando uma ordem. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, cheguei lá, falei, olha, ele falou, vamos simular um financiamento? Eu falei, vamos. Ele pegou minha documentação, entrou lá, e o rapaz falou assim, olha, costuma demorar para o sistema responder entre 20 e 30 minutos. O senhor quer ficar esperando aqui? Vamos fazer uma coisa, espera aqui, vamos tomar um café com a gente, vamos bater papo ali. Irmãos, depois de 5 minutos, esse rapaz volta e fala assim, Rabino, eu estou apavorado aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, a sua ficha foi aprovada em 5 minutos, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele disse assim, o banco já emitiu tudo aqui, está tudo pronto, o banco disse que só pode comprar. Irmãos, para encerrar a conversa, o carro está na minha mão até hoje. Eu comprei o carro, paguei o carro e o Senhor enviou todo o dinheiro que eu precisava. Porque eu cheguei lá e pus a mão, falei, esse carro é meu. Você está entendendo? Quando você abre a boca com convicção, com emuná, e aí você tem que ter também bitachon, que bitachon é a fé da fé. É você crer que o impossível do impossível vai acontecer. Aí, sabe o que acontece? O Senhor te honra. Porque quando Ele te diz assim, faz porque eu estou na frente, a coisa acontece. Então, eu quero que você entenda esse padrão, que é um padrão do Senhor para as nossas vidas. E que esse padrão nos leva a conquistarmos aquelas coisas que nós precisamos, porque Josué e Caleb, junto com o povo, eles começaram a entrar e a conquistar e a vencer os seus inimigos e conquistarem. Mas lembre-se, eles andavam em obediência, porque quando teve um desobediente, eles perderam a guerra. Então você entenda que tudo isso está conectado com a obediência. A promessa sem obediência não funciona. Não adianta a gente querer andar de qualquer jeito e fazer as coisas de qualquer jeito e achar que Yeshua ainda é obrigado a me abençoar porque ele me falou que vai fazer. Entendeu? Não dá para a gente pensar assim. Vamos ter um mínimo de bom senso para que nós possamos também entender o que a palavra diz. Ora, para isso, irmãos, nós temos a Bíblia.
E quando eu tenho a Bíblia, eu vou lá e consulto a Bíblia e digo assim, isso aqui eu posso fazer porque está escrito, eu tenho um padrão aqui. O texto que eu li para você fala de padrão. E não é meu padrão, não fui eu que instituí o padrão foi instituído por Yeshua. E falando nisso, Yeshua é tão maravilhoso que ele, sendo o Senhor do céu e da terra, o que ele fez? Ele precisava reconquistar o homem e a terra. O que ele fez? Ele nasceu de uma mulher para pisar na terra e para vencer o pecado como homem. Eu não sei se você está compreendendo onde eu quero chegar, mas Yeshua também fez um ato profético de conquista. E Yeshua conquistou o meu coração e o teu coração, porque ele veio aqui como homem. Ele hoje tem poder pleno sobre o universo, porque ele veio aqui e reconquistou isso. Ele arrancou das mãos do nosso adversário a autoridade que ele tinha. Então hoje, todo o poder foi dado a Yeshua nos céus e na terra. Aleluia, isso é escrito. Mas porque Yeshua veio e fez também esse ato profético, ele andou por essa terra. Ele repreendeu os demônios nesta terra. Ele curou enfermidades nesta terra. Ele trouxe salvação nesta terra. Então você entende que quando ele nos deu uma missão e disse assim, vão e preguem a minha palavra, porque ele é Senhor desta terra, deste mundo. Então a autoridade dele não é local, ela é global, ela é mundial. Onde um servo enviado de Yeshua for, ele tem autoridade de conquista. Vai ser fácil, Rabino? Lógico que não, mas é possível. Nós vamos pagar o preço e o Senhor vai entregar a nós, sabe o quê? Aquela terra. Por isso o salmista diz assim, pede-me e dar-te as nações por herança. Isso não foi só para Yeshua, essa palavra é para mim e para você. É para que eu e você possamos dizer assim, Senhor, eu ainda quero de herança essa nação, eu ainda quero pisar nessa nação, eu quero pregar nessa nação, eu quero ensinar nessa nação, eu quero ser luz para a nação XYZ. E aí, irmãos, o que a gente pode fazer? Pega o mapa, abre no seu computador o mapa lá e diz assim, Senhor, eu quero pisar nessa nação aqui, Senhor, eu estou profetizando que eu vou pisar nessa nação aqui, que eu vou lá pregar, eu vou para tal cidade aqui, Senhor. Você está entendendo? Tudo isso baseado num princípio da Torá, em algo que o Senhor entregou para mim e para você, mas que isso foi dado anteriormente lá para Adão. Adão recebeu o quê? O domínio da terra, dominar a terra, dominar os animais. Então hoje, como descendentes de Adão, que nós herdamos o pecado e todas as mazelas, as consequências do pecado, sim, mas nós também temos essa autoridade em Yeshua muito mais. Então você imagine que um servo do Eterno, quando ele abre a sua boca, nos céus começa a haver uma movimentação. Eu não estou falando de qualquer pessoa, você me entende. Eu estou falando de homens e mulheres com compromisso com Yeshua. Quando eles abrem a sua boca, começa a haver aquela movimentação nos céus. As coisas aqui na terra começam a se mexer e o Senhor começa a mostrar o caminho para que aquilo possa se tornar realidade. Quantas vezes nós fizemos orações e as nossas orações foram atendidas? Uma, duas? Não, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu perdi a conta da quantidade de orações que eu fiz e que foram respondidas. Aliás, eu ainda acho que nós estamos orando pouco e clamando pouco ao Senhor. Tem hora que a gente estaciona e fica reclamando. Como aqueles 10 espias, quando voltaram, assumiram esse papel.
de fazer lashon hará, de reclamar, de murmurar. Infamaram a terra, falaram mal de Israel, da terra de Israel. Às vezes a gente assume esse papel, o papel errado, que nós não deveríamos assumir, nós assumimos. Por quê? Porque a gente acha que isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer. Como assim? É impossível para quem? Só se for para você. Para Yeshua, não é. E eu quero dizer uma coisa para você, existem momentos que nós temos que nos tornar, na nossa essência, como crianças. Para quê? Para a gente acreditar em algo. Para a gente olhar e falar assim, o Senhor vai fazer. Isso aqui é possível. Isso aqui vai vir para a minha mão. Eu estarei naquele lugar com aquelas pessoas. E aí, não é compromisso meu e nem teu. Fazer cumprir a promessa. O nosso papel é orar e crer na promessa. Aqueles dois espias, Josué e Caleb, quando eles foram para lá, eu tenho certeza que eles foram com o coração batendo acelerado, para poder ver a terra. E cada hora que eles olhavam para algo, eles diziam, uau, uau, que coisa maravilhosa. Olha o que o Senhor vai entregar nas mãos do nosso povo. Veja aquilo ali. Olhe, está tudo pronto. O salmista diz que o ímpio trabalha e constrói, e o Senhor entrega na mão do justo. Será que essa palavra ainda tem validade para mim e para você hoje? É óbvio que tem. Mas será que nós acreditamos nisso? Essa é uma boa pergunta. Será que nós acreditamos que alguém vai trabalhar e dizer assim, não, eu não tenho como ficar com isso aqui, fica para você. Eu estava ministrando numa determinada igreja, aqui no interior de São Paulo, e eu falei uma coisa no altar. Eu disse assim, o Senhor vai fazer com que pessoas que têm empresas, pessoas que não conhecem o Senhor, cheguem para irmãos aqui e falem assim, olha, eu não tenho como tocar essa empresa, eu estou indo embora daqui. Fica com tudo aí, a empresa está regular, está tudo certinho, mas eu tenho que ir embora do país. E fica com a empresa, vou passar a empresa para você. E na hora, irmãos, eu confesso a você que é uma palavra muito forte para a gente liberar no altar. Mas a palavra foi liberada. E depois de alguns meses eu fiquei sabendo que 2 casos desses aconteceram. Você entende o poder da palavra? A palavra que foi dita lá atrás para os patriarcas, a promessa. E aqui alguém abre a boca, um profeta abre a boca. E eu queria dizer para os irmãos que eu não sou profeta. Eu sou rabino. Eu gosto de ensinar a palavra. Porém, quando o Espírito Santo me fala alguma coisa e me ordena liberar uma palavra, a obrigação é dele cumprir, não é minha. E eu falo de uma forma muito humilde, eu tenho sido usado para isso em algumas ocasiões. Eu fico muito feliz de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu quero que você entenda que tudo isso só é possível porque a gente anda com Yeshua. E a gente vê as promessas se cumprindo. Pessoas que andam conosco. Pessoas que têm contato conosco. A gente ora e o Senhor faz acontecer. Por quê, irmãos? Porque tem a promessa que está por trás. E porque nós fazemos o ato profético, a gente pisa naquele lugar e diz assim, eu vou voltar para cá. Eu ainda vou me estabelecer nesse lugar. Eu receberei do fruto desta terra. Esta terra vai me entregar o fruto que ela tem em nome de Yeshua. Tudo isso, irmãos, conectados com a Paraxá. De espias que foram enviados. E somente 2 conseguiram enxergar o tamanho da promessa, a extensão da promessa e a beleza daquilo que o Senhor tinha para fazer para o seu povo. Tudo que o Senhor nos dá é bom. Ele não dá nada para a gente que seja ruim. Sendo assim, vamos esperar. Não vamos querer ajudar o Senhor, vamos esperar o tempo se conectar com o propósito. E isso
se manifestar como a plenitude da promessa na minha e na tua vida. Que assim seja e que o Eterno cumpra nas nossas vidas todas as suas promessas. Por quê? O profeta Isaías diz assim: a minha palavra não volta vazia. Aleluia. E aquilo que saiu da boca do Senhor, Ele cumprirá em nome de Yeshua Mashiach. Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amém, Amém.